Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje, falar principalmente sobre Dedé, o jogador aí que retornou aos gramados e a partir desse momento as negociações começam a iniciar. Vamos trazer todas as novidades, falar tudo que está rolando e também falar sobre um possível retorno do jogador. E também falar sobre o Vasco se tornando um clube empresa. A chance, o Vasco se afunda a cada ano que passa em dívidas. Essa gestão está com conhecimento, infelizmente, desse afundamento do nosso clube e uma possível transformação do Vasco em um clube empresa começa a ser cogitada. Quer saber mais sobre tudo o que está acontecendo? Não perca o vídeo de hoje, iremos falar também sobre novos reforços através de Alexandre Pássaro e muitas outras novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando do Vasco nessa temporada e o que você espera para o nosso clube aí também ao longo desse ano. Deixa a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama porque temos muitas novidades aí no vídeo de hoje e começar falando sobre um assunto muito polêmico e até mesmo surpreendente para o torcedor vascaíno. Hoje, às 11 horas da manhã, né, vamos ter aí, ou já tivemos, dependendo do horário que você assistiu o vídeo, a live na Vasco TV, em que o Jorge Salgado e a sua direção estará falando sobre o atual momento financeiro do nosso clube, a nossa dívida, né, que já bate ali em torno de 830 milhões de reais, as dívidas feitas, né, no último ano, o último ano do Alexandre Campelo, em que as dívidas bateram ali 185 milhões em apenas um ano e infelizmente ou felizmente, depende muito da sua opinião, dentro do Vasco começa a ser comentado o que vem acontecendo com o RB Bragantino, transformar o nosso clube em um clube empresa. Exatamente isso que vocês ouviram, ali a direção vascaína não descarta nem um pouco essa opinião, no caso essa transformação do nosso clube, é claro, acredito que caso isso venha acontecer dentro do Vasco da Gama, não será jamais nos mesmos moldes que aconteceu com o RB Bragantino por conta da tradicionalidade do nosso clube. E por conta, é claro, da grandeza do Vasco da Gama. Mas o que vocês acham de uma possível venda do nosso futebol, do cargo-chefe do nosso clube, e entregá-lo nas mãos de uma empresa? Deixe a sua opinião aí embaixo. Se você acha que essa possibilidade está muito distante, não se engane não. Porque está muito perto, inclusive essa diretoria aí, certo ou errado, eu não estou falando aqui, não estou dando a minha opinião, só estou realmente levando a notícia até você, mas é uma possibilidade sim que essa diretoria não descarta, inclusive ela pode acontecer dentro do nosso clube por conta desse momento financeiro muito ruim que o Vasco da Gama enfrenta e infelizmente nesses últimos anos sofreu com relação a isso. Inclusive, né, um dos fatores que mais prejudicou, né, financeiramente a vida do nosso clube foram dois presidentes. Ali o Roberto Dinamite durante a gestão de 2009 a 2013 e a gestão também do Eurico Miranda de 2014 a 2017. Segundo notícias aí, essas duas gestões pioraram muito a situação financeira do nosso clube e a gestão do Alexandre Campelo, em vez de ajudar, fez com que a dívida aumentasse mais. Então, rapaziada, a situação do Vasco financeiramente é muito ruim. Vamos esperar, torcer para que definitivamente essas pessoas que estão dentro do nosso clube possam ajeitar, né, esse momento conturbado que o nosso clube vive e o Vasco também vivendo essa possibilidade de se tornar um clube empresa. Mas deixa a sua opinião aí embaixo. E falando de dívida, né, tem sim dívidas dentro do clube que surpreendem cada vez mais o torcedor. Por que disso? Ontem, pela parte da tarde, tivemos notícias aí da dívida do Vasco com a Espeto Carioca, uma empresa ali que foi até mesmo muito feita por deboche por parte da mídia esportiva, mais certo da Fox Sport, onde zoou ali que o Vasco estava devendo para uma empresa que vendia espetinho, mas definitivamente ou infelizmente essa é a verdade. O Vasco atualmente está na justiça sendo cobrado o valor de 3 milhões de reais por dívidas com essa empresa, a Espeto Carioca. E tivemos notícias aí que a justiça, por conta dessa dívida, declarou
penhora ao Vasco da Gama. O juiz aí, João Marcos de Castelo Branco, da 34ª Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, definiu aí que o bloqueio nas contas do Vasco da Gama no valor de R$1.600.000, um valor muito alto, né, para o Vasco, que vive uma situação financeira muito ruim, como nós acabamos de falar. Então, o Vasco aí sofreu, né, essa penhora, tá penhorado sim em algumas contas por determinação da Justiça. E mesmo que o Vasco tenha ali uma grande ajuda financeira de algumas coisas que acontecem dentro do nosso clube, como a própria Vasco TV, e o Vasco conseguiu sofrer a penhora da própria emissora, acredito que a gente pode falar isso, do próprio canal do Vasco da Gama, que é a Vasco TV. Os valores obtidos, né, pela Vasco TV com as assinaturas do Campeonato Carioca serão penhorados. Ali também os valores das transmissões do Campeonato Carioca pela Record TV serão penhorados, o programa de sócio-torcedor, as vendas com a capa, o Banco Safra, o BMG, patrocinador Avan e também os valores da CBF, tudo é ordem judicial para penhora. Então nosso clube vive definitivamente um momento financeiro muito ruim. Esperamos que alguma coisa possa ser feita com relação a isso. Esperamos que nesse balanço financeiro as coisas possam ser ajustadas. O Vasco vive definitivamente um problema muito sério, enfrentado há anos. Mas vamos seguir e falar de coisa boa, né, rapaziada? Falar de futebol, vamos deixar um pouquinho essa vida política do nosso clube de lado. Vamos falar do que realmente interessa você, torcedor vascaíno. E falar primeiramente, né, com relação a Joel Santana. Mais uma vez ele apareceu na mídia, mas certamente um programa aqui também do YouTube, da nossa plataforma, falando sobre o rebaixamento do clube. O Joel Santana, sem dúvida nenhuma, é um treinador que conhece muito o Vasco da Gama, viveu e ganhou grandes títulos aqui no nosso clube e falou sobre o grande problema, segundo o famoso Papai Joel, da culpa do 4º rebaixamento do Vasco. E esse problema tem nome, e o nome dele é Ricardo Sapinto. Ele sim condenou aí essa vinda do treinador português ao Vasco da Gama, falou que foi o grande responsável, né, por mais esse rebaixamento ao Vasco da Gama, falou que foi um erro do Vasco ter trazido, né, o treinador português ao nosso clube, que de certa forma sim foi um dos principais fatores que rebaixou o Vasco. E o Papai Joel é um cara que conhece muito de Vasco da Gama, mesmo de fora, teve essa noção e infelizmente no ano passado, na última temporada, as pessoas de dentro do clube que convivem diariamente em São Januário não conseguiram entender que trazer um treinador português no meio do momento conturbado que o Vasco vivia não iria adiantar nada. Trouxe o Ricardo Sapinto, prejudicou, o 4º rebaixamento veio e o Papai Joel falou tudo aí, definitivamente mostrando que a pior opção para o nosso clube foi ter trazido o português. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar também sobre notícias boas relacionadas agora a Alexandre Pássaro e a possíveis novos reforços. Antes de falar sobre o que o nosso atual diretor executivo de futebol disse, né, sobre novas contratações, eu gostaria de trazer aqui novidade com relação às vendas que ele fez lá pelo São Paulo. Para quem não sabe, o Alexandre Pássaro teve passagem aí pelo São Paulo entre os anos de 2015 e 2020 e fez grandes vendas por lá. Inclusive essas vendas, né, começam a ser faladas, ventiladas, né, como um fator positivo dentro do Vasco, já que no atual momento nós temos muitos jovens que podem sim, de certa forma, render milhões ao nosso clube, e aí os exemplos das vendas feitas pelo Pássaro lá no Tricolor Paulista podem ser exemplos positivos para futuras vendas das nossas joias, dos nossos craques que se encontram em São Januário. Para vocês terem noção aí, o Pássaro conseguiu vender muitos jogadores, é claro, jogadores que naquele momento estavam se destacando, e com todas as vendas o São Paulo conseguiu arrecadar o valor de 605 milhões de reais. Imagina o nosso clube atualmente conseguindo receber esse valor aí, iria ajudar sem dúvida nenhuma muito financeiramente o nosso gigante da colina. Para vocês terem noção das vendas feitas pelo Alexandre Pássaro, né, se referem aí ao Ganso, uma venda feita no valor de 34 milhões, muita qualidade para o Pássaro conseguir vender o Ganso por esse preço. O Antony, David Neres, Militão, Lucas Prato, Cueva, é só um exemplo para vocês verem que definitivamente ele fez um bom trabalho no São Paulo, conseguiu vender ativos do clube e de certa forma ajeitar o São Paulo financeiramente, e essas coisas começam a ser faladas dentro de São Januário por um valor positivo, porque é claro, atualmente o Vasco tem jogadores que podem ser vendidos, principalmente 3, Galarza, Andrei e Gabriel Peck, os grandes ativos atuais do Vasco. O Vasco bota muita fé que possa ganhar muito dinheiro com esses 3 jogadores, e nas mãos do Alexandre Pássaro isso pode acontecer e o Vasco pode sim se reestruturar financeiramente. Com relação ao Bruno Gomes, volto a repetir, o Vasco é de 4 a 7 milhões de euros pela venda do jogador, algo em torno ali de 30 milhões de reais.
Vamos esperar nas mãos do Alexandre Pássaro mais uma negociação que o que ele fez lá no São Paulo conseguiu de certa forma ajudar muito o financeiro o clube com a venda dos ativos possa ser repetido aqui em São Januário. E com relação a reforços, né, rapaziada, o Alexandre Pássaro voltou a falar com relação a isso. Ele disse o seguinte: a gente entende que nós estamos no estágio inicial de trabalho. Se pensarmos que estamos trabalhando praticamente há 45 dias, não tem como ser um estágio intermediário avançado. A equipe não está fechada e não pode estar, mas hoje ela está estruturada. Ou seja, o Alexandre Pássaro sempre falou ao longo das entrevistas coletivas que queria trazer novos reforços, teriam posições ainda carentes dentro do atual elenco do Vasco da Gama que precisariam de novas contratações. E mais uma vez ele confirmou, o mercado para o Vasco ainda não se fechou, o Vasco ainda está atrás de novos nomes e o elenco não está fechado. Ou seja, a gente pode ver ainda novas contratações. É claro, deu uma esfriada, sem dúvida nenhuma, os campeonatos nacionais vão se iniciar, mas o Vasco ainda busca novos nomes para ter antes mesmo do início da Série B, ou quem sabe ao longo da Série B, se reforçar e fazer uma equipe cada vez mais forte. Se depender do Alexandre Pássaro, isso irá acontecer. Inclusive, tem novo nome na área, e o nome é do Vinícius Zanocelo. É um meio-campo que está atualmente no Ferroviária, um time aqui do estado de São Paulo, que vem disputando o Paulistão, e ele é um dos grandes destaques, tem passagem pela Ponte Preta, tem passagem também pela seleção sub-20, companheiro de seleção do Bruno Gomes, inclusive um grande jogador de apenas 20 anos, um bom meio-campo, que está despertando o interesse aí tanto do Vasco quanto do Internacional e do Fluminense. É um jovem talentoso, que pode, é claro, lá na frente render muito. Não vem para ser titular, sabemos disso, por conta até mesmo da idade que o jogador não tem, né? Um jogador muito jovem ainda, mas pode ser mais um ativo e o Vasco busca aí com a Ferroviário uma possível contratação do atleta. E também falar sobre aí outro jogador que, é claro, encanta muito o torcedor vascaíno e deixa aí um pedacinho de saudade no coração de cada torcedor. Esse jogador é o Dedé. O Dedé, eu já trouxe várias notícias falando sobre esse atleta, esse zagueiro aqui que veio em 2011, encantou o coração do torcedor. Acredito que não se tornou ídolo do Vasco porque ele não quis, porque se ele permanece, ele tinha tudo para ser aí um nome que marcou a história do nosso clube. E eu trouxe outros vídeos falando que a partir do momento que o Dedé entrasse em campo, colocasse uma chuteira e começasse, iniciasse os trabalhos com bola, ele iria abrir ali né, para o seu empresário começar negociações. Isso aconteceu. Ontem o Dedé iniciou seu trabalho com bola, ontem o Dedé foi a campo, calçou uma chuteira, colocou um meião e foi treinar. Foi ter ali um período de readaptação aos campos, à bola, definitivamente pegar ritmo de novo, que o jogador está sem ritmo, não joga desde 2019 e ele precisa, antes é claro, de fechar com qualquer clube, iniciar aí o treinamento com qualquer outros jogadores, ele precisa desse momento de readaptação e está fazendo isso sozinho, com inclusive um preparador físico, o mesmo que trabalha no Flamengo, um preparador físico super capacitado, e esse mesmo preparador falou o seguinte: clinicamente o Dedé está totalmente recuperado e fisicamente em constante evolução. E a partir desse momento, como eu falei em outros vídeos, e o próprio empresário do atleta falou, as negociações podem começar a abrir, podem ser iniciadas. O Dedé calçou uma chuteira, foi a campo e muito provavelmente, quem sabe, no próximo mês, final de maio, início de junho, já poderemos ter uma situação confirmada com relação a uma vinda ou não do atleta. E essa mensagem eu deixo para você. O que você acha? É a favor do possível retorno do jogador? Acha que um contrato, quem sabe, de produtividade pode fazer com que o Dedé volte a jogar bola? Deixa a sua opinião aí embaixo, quem sabe, né, a gente veja novamente o Dedé, o mito, grande zagueiro de 2011, vestindo novamente a camisa do nosso gigante da colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, deixar principalmente seu comentário, ajuda muito o canal, faz com que esse vídeo possa chegar aí a cada vez mais pessoas. Também compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!